A paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa aula do curso O Educador Cristão e a Escola Bíblica. Vamos fazer uma oração para iniciarmos a nossa aula. Pai Celestial, estamos reunidos para o louvor e glória do Teu nome. Seja exaltado e engrandecido. Reunimos aqui para mais um dia de aprendizado e pedimos que o Senhor possa conduzir a nossa vida, nos aperfeiçoando para a Tua boa obra. Dedicamos tudo ao Senhor, tudo que temos e somos, que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Na aula de hoje, vamos estudar sobre Escola Bíblica reafirmando o propósito. Vamos falar sobre a história da Escola Bíblica Dominical e vamos falar também sobre a atualidade desta escola. Por que é importante destacar e dizer Escola Bíblica Dominical? Porque a escola é um ambiente de ensino-aprendizagem. Bíblica, porque é a matéria que nós estudamos, é a Bíblia. E dominical, porque em algum momento da história, esta escola tomou uma proporção dominical. E nós vamos ver em qual foi esse momento, vamos fazer uma abordagem histórica e depois vamos falar sobre a escola bíblica na atualidade. Começando então com um texto da carta de John Wesley. Ele escreveu esta carta em 1784 e um trecho dessa carta ele diz o seguinte: eu vejo essas escolas surgindo onde quer que eu vá. Talvez Deus possa ter um fim mais profundo do que os homens estão cientes. Quem sabe, mas algumas dessas escolas podem se tornar berçários para cristãos. De quais escolas John Wesley estava falando? Da Escola Bíblica Dominical, que surgiu de forma organizada pelos esforços de Robert Hickeris, na Inglaterra. A escola funcionava aos domingos, pelo fato de Robert ter sentido compaixão de um grupo de crianças pobres que trabalhavam de segunda a sábado numa fábrica e domingo ficavam nas ruas da cidade de Gloucester. As crianças tinham de 6 a 14 anos e ficavam na escola bíblica dominical das 10 às 14 horas, estudando a Bíblia, sendo alfabetizadas e também tendo uma refeição naquele dia. O próprio John Wesley já havia feito reuniões dominicais para ensinar a Bíblia no ano de 1737. E, nos anos de 1763 a 69, Hannah Balmore também realizou estudos bíblicos em sua casa. Vamos então conhecer um pouco melhor destes personagens da história da Escola Bíblica Dominical. Começando por John Wesley, está aí. John Wesley, que viveu de 1703 a 1791, foi um reverendo anglicano e teólogo. Foi o líder e percussor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Inclusive, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico tem as suas raízes no avivamento da Inglaterra. Através de John Wesley que surgiu o movimento metodista. Por que foi chamado de movimento metodista? Porque ele tinha um método, só por causa disso. Qual era o método que John Wesley tinha? E era de fato
inovador para aquele contexto. Não para a história da igreja, mas para aquele contexto de uma igreja anglicana, onde os seus reverendos deveriam ministrar a palavra apenas no púlpito da igreja para as pessoas que estavam dentro do templo. John Wesley decidiu pregar fora do templo. Então ele montava no seu cavalo, percorria quilômetros, chegava em cidades, povoados, onde não tinha igreja, onde esse povo iria ouvir a palavra. Eles tinham que fazer uma viagem para ir em um templo anglicano. John Wesley decidiu pregar o evangelho para esse povo, em praças, nas portas da cidade, nas casas. Então, este era o método, pregar na rua, ao ar livre, nas praças. Por isso, eles foram taxados como metodistas. E John Wesley teve aí esse trabalho de levar esse avivamento para vários locais. O avivamento da Inglaterra é fruto destes pregadores metodistas, e o avivamento bíblico, o nosso avivamento bíblico, tem esta raiz metodista deste avivamento na Inglaterra. E John Wesley, que foi esse reverendo anglicano e foi um teólogo britânico, ele chegou a dar aulas de Bíblia também aos domingos. Uma outra personagem da história é a Hannah Balmore, está aí também. Ela aceitou a Cristo depois de ouvir o sermão pregado por John Wesley em 1976. Com 26 anos, Hannah iniciou estudos dominicais em sua própria casa com intenção de evangelizar crianças. Ela também é uma referência para a história da escola bíblica dominical. E temos então o nosso personagem da história, o Robert Hickaries, que viveu de 1736 a 1811. Robert foi um leigo anglicano que entrou para a história por ter sido o grande entusiasta das escolas dominicais. Com muito esforço, ele conseguiu torná-las populares em toda a Inglaterra e mais tarde no mundo inteiro. Olha, quantos anos depois nós estamos aqui falando da escola bíblica dominical, que é conhecida até hoje. Este modelo de escola bíblica dominical, de alguma forma, é herdeira das escolas dominicais de Robert Hickaries. Certamente, o pioneirismo de Wesley e de Hannah influenciou Robert na organização da escola, que no ano de 1784 já contava com 250 alunos matriculados. Esse movimento, iniciado na Inglaterra, influenciou os protestantes no mundo inteiro. Robert Hickaries iniciou a escola bíblica no domingo pela manhã, o que mudou a história da cidade de Gloucester, a ponto de que, no auge do funcionamento da escola, toda a cidade colhia os frutos de uma educação cristã que diminuiu significativamente os índices de criminalidades da cidade, de forma que em 1792 não houve nenhum caso julgado na comarca de Gloucester. Olha como é interessante. A cidade de Gloucester tinha um índice muito alto de violência, de roubos, de homicídios, e este movimento transformou o ensino da palavra de Deus, transformou radicalmente aquela cidade, a ponto de que em 1972 não houve nenhum caso julgado na comarca. A Escola Bíblica Dominical, a EBD, ela iniciou como um instrumento de transformação da sociedade.
o que nos faz pensar sobre o nosso trabalho, os objetivos e propósitos pelos quais estamos envolvidos nesta escola tão sublime. Inclusive, até hoje nós temos a EBD. Em outros ambientes nós não temos mais a EBD, mas nós temos a escola bíblica. Está funcionando às vezes em uma terça-feira à noite, com todas as classes, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos, e alcança um grupo grande de pessoas. Às vezes não é no domingo, não é na terça, mas às vezes é no próprio sábado. Então eu conheço igrejas que estão funcionando a escola bíblica, mas não no domingo. De qualquer forma, eu acredito que a grande maioria mantém o domingo como sendo o dia para esse ambiente de ensino, aprendizagem bíblica na igreja. É importante que você saiba disso. Antes de fazer a reflexão para a atualidade, para os dias de hoje, é importante que você saiba que a escola bíblica dominical, ela iniciou como um instrumento de transformação da sociedade. E nós precisamos pensar no nosso trabalho hoje. Então, antes de pensar no trabalho hoje, antes de levantar aqui uma reflexão e reafirmar o propósito da escola bíblica, eu quero que você veja o propósito no início da escola bíblica dominical. Era ensino, aprendizagem bíblico. Então, Robert tinha essa intenção, reunir aquelas crianças para ensinar a Bíblia para elas, ao mesmo tempo alfabetizá-las, porque nós estamos pensando aí em um contexto de pobreza, onde a maioria não tinham alfabetização, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então, Robert Hickers levanta esse propósito para também ser um instrumento para aquela sociedade e alfabetizar e transformar aquela sociedade pela alfabetização também, e automaticamente, Bíblia, leitura de Bíblia, ensinando a Bíblia. Nós sabemos de pessoas, eu conheço pessoas que aprenderam a ler lendo a Bíblia. E as nossas crianças que leem a Bíblia, elas se tornam melhores leitoras, elas desenvolvem melhor a leitura, a compreensão de texto, mesmo na escola do ensino secular. Então veja a importância de ler a Bíblia, de fazer a leitura, de aprender a Bíblia. No caso de Robert Hickers, além de alfabetizar, também se tornava uma transformação moral, ética daquelas crianças e principalmente espiritual, da salvação daquelas crianças e adolescentes. E também o propósito de Robert Hickers naquela escola, lá na cidade de Gloucester, era também assistência social, porque tinha a ver com alimentação. Então aquelas crianças, elas tinham a alimentação da fábrica de segunda a sábado, mas não tinha no domingo. Então ele podia proporcionar também aquela alimentação diária para aquelas crianças. Então também tinha uma assistência social, além do que nós já falamos. A assistência social não é só alimento, tá bom? É importante dizer, a assistência social é também alfabetização, transformação, tirar do mundo das drogas para uma vida de honestidade, uma vida salva em Cristo. Isto causa toda uma transformação na sociedade. A principal transformação certamente é esta. Podemos fazer então agora a reflexão para a atualidade. Quais são os propósitos para a escola bíblica hoje? Você tem ânimo na sua escola, aonde você está inserido? Na escola que você é aluno, que você é professor, que você é superintendente da escola bíblica, que você é um assessor, um pastor, um presbítero, uma missionária. Você consegue manter-se animado e dizendo, não, pessoal, isso aqui é muito importante. Há um propósito nesta escola.
E nós funcionamos aqui com esse propósito, nós levamos a sério este propósito de ter uma escola bíblica aqui, não só para dentro, mas também para fora. Nós precisamos reafirmar os propósitos da escola bíblica hoje. E esta é a intenção deste curso que nós estamos fazendo, o Educador Cristão e a Escola Bíblica, para que possamos pensar a escola bíblica nesse novo momento, com as demandas que nós estamos vivendo, e pensar essa escola bíblica dentro do contexto aonde ela está inserida, no bairro, na cidade. Então, estar aqui a proposta para a escola bíblica hoje. Primeiro, atuar no estudo aplicado da Bíblia, fazendo novos discípulos, ensinando-os a guardar as ordenanças de Cristo. Isto mesmo. Aqui está o propósito que nós reafirmamos nesta aula. Nós queremos que a escola bíblica ela seja atuante no estudo aplicado da Bíblia. Afinal de contas, esta é a disciplina que nós estudamos. Este é o conhecimento que nós queremos transmitir aos nossos alunos. Bíblia. Queremos que eles sejam leitores. Queremos que eles tenham compreensão do que a Bíblia diz, para que assim eles possam entender e não apenas obter informação, mas viver, compreender, aplicar isso na sua vida, praticar a palavra de Deus. Esse é um propósito que nós reafirmamos aqui nesta aula sobre a intenção de ter uma escola bíblica funcionando até os dias de hoje com um propósito. O segundo propósito é evangelizar. Quem disse que não? Que a escola bíblica é só um ambiente para os mestres e para fundamentar e consolidar. A escola bíblica, ela pode e deve ser também um ambiente de evangelização. Eu entreguei a minha vida a Cristo em uma escola bíblica dominical. Foi em um domingo de manhã que eu acordei cedo, me preparei e fui para a escola bíblica. E lá, a professora explicou o plano de salvação. O que Cristo tinha feito por mim, para me salvar. E ali, pela primeira vez, eu entendi, eu compreendi o Evangelho e a salvação. E ali, em uma escola bíblica dominical, eu entreguei a minha vida a Cristo. A escola bíblica deve ter esse propósito. Evangelizar pessoas, alcançar os incrédulos. E ainda nós temos os que estão afastados da igreja. E muitas vezes eles estão afastados da igreja porque não compreenderam, não tiveram um ensino, não aprenderam de fato a palavra de Deus. E a escola bíblica pode ser esse ambiente acolhedor para alcançar tanto os incrédulos quanto os afastados da igreja, levando reconciliação e aprendizado bíblico. Nós ainda vamos ter, durante o curso, algumas aulas para falar sobre ideias para a escola bíblica. Ideias. Mas eu já adianto aqui uma das ideias. A escola bíblica se tornar um ambiente de evangelização em dias festivos. Dia dos Pais, Dia das Mães. É uma escola, meus irmãos, nós estamos em uma escola. Os alunos fazerem a apresentação, convidar os pais, convidar as mães, fazer um café da manhã. E ali é uma grande oportunidade para, depois de todas as apresentações das classes, o pastor, alguém ali, ministrar uma palavra. Pastor, um presbítero, uma missionária, ministrar uma palavra para a salvação daqueles que foram ali para ver a apresentação dos seus filhos, ou um filho foi aí ver a apresentação do pai, porque os adultos têm a classe na escola bíblica. Então já fica aí
uma ideia. A escola bíblica deve ser esse ambiente de evangelização para alcançar incrédulos e afastados da igreja, levando reconciliação e aprendizado bíblico. Além disso, o propósito da escola bíblica para hoje é servir. Reafirmamos aqui, preparar o cristão para ser solidário e cooperativo, servindo a Deus e ao próximo em amor. A escola bíblica deve preparar o cristão para que ele sirva. Conheça os seus dons, compreenda também melhor os seus talentos e utilize tudo isso para a glória de Deus. É na escola que nós aprendemos o que é o serviço cristão. Porque Jesus falou que ele não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida por muitos. Por que Jesus falou sobre isso? Ele se apresentou como o próprio serviço. É na escola bíblica que nós preparamos o cristão para ser solidário, cooperativo, servir a Deus e ao próximo em amor. Também nós reafirmamos o propósito da escola bíblica hoje: fornecer ensino de qualidade e contextualizado que edifique a igreja. A igreja tem sofrido ataques de mentiras, heresias, uma atrás da outra. Onde nós temos ensino contextualizado para compreender o que está acontecendo e tem a resposta de Deus de acordo com a Bíblia. Este é o ensino de qualidade. Esta é a mensagem de qualidade. Esta é a pregação de qualidade. Escola bíblica. Uma igreja edificada, uma igreja consolidada. Não vai ser vento que vai derrubar, não vai ser qualquer falácia que vai distanciar a gente de Deus. Por quê? Porque estamos consolidados, estamos firmados no Evangelho, arraigados em Cristo, e a escola bíblica tem esse propósito: fornecer esse ensino de qualidade, contextualizado para a edificação da igreja. Eu gostaria até de voltar aqui no 3, que é servir preparando o cristão para ser solidário e cooperativo, servindo a Deus e ao próximo em amor. Aqui também pode se encaixar a questão do solidário em atender necessidades. A escola bíblica também pode promover ações para atender necessidades e servir a Deus e ao próximo em todas as áreas, em todos os âmbitos que tenham uma necessidade de serviço cristão. E, para finalizar, glorificar o nome de Jesus Cristo. Afinal de contas, tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado pela sua vida, querido pastor, presbítero, missionária. Que Deus seja glorificado, seja visto e glorificado na sua vida, querido assessor, assessora, superintendente da escola bíblica, professores, secretários da escola bíblica. Tudo, faça tudo para a glória de Deus. Não murmure, não reclame. Se estiver difícil, encontre saídas, busque soluções. Lembre-se que Deus levantou a gente para ser parte da solução e não do problema. Toda escola tem dificuldade, tem aquele aluno que dá mais dor de cabeça. Inclusive, eu fui esse aluno, tá bom? Entreguei minha vida para Cristo, mas até ter uma transformação foi difícil. Tem aluno que dá mais dor de cabeça, e os professores se reúnem, conversem, orem juntos, com a liderança aí do superintendente da escola bíblica. Tem algumas situações que às vezes nós ficamos reclamando, não temos recurso para fazer isso, para fazer aquilo. Vamos encontrar soluções, porque qual é o grande propósito? Glorificar o nome de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, pela sua vida,
pela sua família, pelo seu ministério. Estar aí, então, os propósitos da escola bíblica hoje. Veja, a escola bíblica dominical nasceu, havia todo um propósito, havia toda uma organização, um porquê essa escola era dominical. Hoje, nós temos também o propósito, estamos aqui reafirmando estes propósitos. Isso tem que ficar bem claro, irmãos. Queridos educadores, isso tem que ficar bem claro. Nós não estamos aí fazendo de qualquer jeito e deixando ver como vai acontecer e tudo no improviso, na surpresa. Pelo amor de Deus, não, nós somos organizados, nós temos uma razão, nós temos um propósito, nós temos um porquê funciona uma escola bíblica numa igreja organizada. Tem a pessoa, a figura do diretor, no caso do superintendente, tem os professores, tem os secretários que organiza toda a papelada documental, isso é muito importante. Nós não estamos fazendo nada no improviso, na surpresa, não. Nós somos uma igreja organizada, uma escola organizada. Há um propósito, há uma razão, há um motivo para a escola bíblica estar funcionando. E nós reafirmamos aqui todos estes propósitos. Para concluir, vamos novamente atuar no estudo aplicado da Bíblia, fazendo novos discípulos, ensinando-os a guardar as ordenanças de Cristo, evangelizar, alcançando incrédulos e os afastados da igreja, levando reconciliação e aprendizado bíblico, servir, preparando o cristão para ser solidário e cooperativo, servindo a Deus e ao próximo em amor, fornecer ensino de qualidade e contextualizado que edifique a igreja e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor. Então, é isso. Nas próximas aulas, eu vou falar sobre estrutura, organização, sobre o papel do assessor, do superintendente, o papel do secretário, dos professores. Vamos por parte. Por hoje, é isso. Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando a nossa aula. Comente aí sobre o que você achou da aula de hoje, os pontos interessantes, relevantes que você destacaria para a aula de hoje. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você está acompanhando aí o curso, ele está sendo no canal da DGSEC. Então, se inscreva no canal da DGSEC para você ir recebendo não só esses vídeos, mas os outros que nós vamos postando aí em nosso canal. Um abraço, Deus abençoe a sua vida, fiquemos firmes no propósito do qual Deus nos chamou. Até a próxima, fiquem na paz.